10 cuidados para você não destruir a sua massa de pão. Cuidado número 1. Na hora da mistura, você vai adicionar a água aos poucos e misturar a massa delicadamente. Tá? Você não precisa sovar um pão de fermentação natural, você pode misturar manualmente. Cuidado número 2. Na hora da sova, caso você escolha sovar a massa de pão, você vai tomar cuidado para não sovar demais ou não deixar a massa ficar muito quente. Aí você vai falar assim, Ana, mas como assim deixar a massa ficar muito quente? Olha só, quando a gente coloca uma massa na batedeira ou na masseira, essa massa, com a mistura, com o impacto mecânico da batedeira, né, ou da masseira, essa massa vai aquecer. Ou seja, para garantir, não deixe a massa passar de 26 graus Celsius de temperatura. E se você está trabalhando com uma massa que é uma massa mais delicada, como um pão 100% integral, aí eu recomendo que você não deixe ela passar nem de 25 graus. Número 3, na hora das dobras, o que você vai fazer? Você primeiro vai ter que dar um intervalo adequado entre uma dobra e outra. Você tem que fazer uma série de dobras, dar um intervalo para a massa relaxar e depois fazer outra e assim por diante. O intervalo vai depender de vários fatores, tá? Muito da temperatura e da estrutura da massa. Cuidado número 4, na hora da divisão da massa. Você precisa definir antes de dividir a massa qual o tamanho que você vai cortar essa massa. Então, você vai fazer um cálculo da quantidade de ingredientes que você tem e você vai falar assim, nossa, essa quantidade de massa aqui vai dar 4 pães, por exemplo, ou vai dar 20 pãezinhos. Você vai definir antes de cortar o peso aproximado de cada pedaço de massa. E só então você vai cortar essa massa de uma forma decidida, em vez de picotar a sua massa toda, porque quanto mais você picotar a massa na hora da divisão, mais você vai danificar a estrutura interna dela. Cuidado número 5, pré-modelagem. A pré-modelagem é o momento em que a gente coloca a massa mais próxima do formato final. E nessa hora, a gente tem que tomar cuidado para a gente não mexer demais na massa, tentando fazer ela ficar muito perfeita. Não aperte a massa demais, apenas coloque ela mais próxima do formato final. Muitas vezes, na hora da pré-modelagem, você já pode fazer a modelagem final. Você vai ter que saber a hora de tomar essa decisão. E isso vai ser dependendo da sua massa, de como ela estiver. Às vezes é modelagem direta, às vezes é pré-modelagem e depois modelagem. E aí a gente chega no cuidado número 6, que é na hora da modelagem. Na hora de modelar, a sua massa, ela pode estar de algumas formas diferentes. Então, se a sua massa estiver ainda um pouco espalhada, você vê que ela está precisando de estrutura, você vai modelar a massa e agregar mais tensão na membrana externa dessa massa. O que significa isso? Na hora de fazer a modelagem vai ser uma modelagem mais firme, mais tensa, e na hora que você aperta assim, o dedinho, a massa está mais durinha, assim, mais forte. E se sua massa estiver mais delicada, estiver mais fermentadinha, você vai só dar uma ajeitadinha nela, porque muito provavelmente ela já vai estar próxima do formato final dela. Não você vai ficar mexendo muito nela, não. Você vai ajeitar e colocar a massa no cesto de fermentação. Com bastante cuidado para não danificar a sua massa. E aí a gente tem o cuidado número 7. Cuidado número 7, na hora de você retirar a massa que fermentou várias horas lá no cesto de fermentação, você precisa retirar essa massa do cesto e colocar na bancada ou num papel, né, para ela ser transportada para a panela ou para o forno. Só que você tem que tomar cuidado na hora de virar essa massa para a bancada, porque às vezes você vai virar a massa, aí você joga a massa na bancada. Você joga a massa na bancada, você vai danificar a estrutura que foi construída ao longo do processo todo. Cuidado número 8. Na hora do corte ou da decoração do seu pão, cortes muito profundos podem danificar a estrutura interna do seu pão e ele vai murchar para dentro.
tá? Então, olha só. Vou mostrar para você uma massa de pão de perfil, tá? E aqui, ó, vou mostrar para você o que que acontece quando você faz um corte muito profundo na sua massa de pão. Quando você corta ela muito profundamente, você vai detonar a estrutura interna dela. Você vai cortar todos os alvéolos que cresceram lá dentro. Você não quer fazer isso. Cuidado número 9. Cuidado número 9. Na hora de transferir a massa para a panela, você precisa ter cuidado. Não é só jogar a massa para a panela. Se você jogar a massa, aí você vai perder estrutura. Se você fez um corte bem bonito, na hora que você jogar a massa na panela, vai ficar tudo torto, aí o seu pão não vai sair muito legal, tá? Então é muito importante você tomar cuidado para não se queimar se você estiver assando um pão na panela, mas também tomar cuidado para sua massa não ser jogada dentro da panela, tá joia? E cuidado número 10, na hora de guardar o pão. Olha só, temos que prestar atenção na manipulação do pão depois de assado também. Por quê? Porque isso pode afetar tanto a qualidade dele quanto a textura dele. Primeira coisa que você vai fazer na hora de guardar, você vai esperar esfriar totalmente, porque senão ele vai criar umidade e essa umidade pode fazer com que ele estrague rápido, vai dar mofo no seu pão, tá bom? Daí você pode também congelar um pão bem embrulhado inteiro ou congelar em fatias num saco plástico bem vedado. E aí você vai tirando as fatias e colocando na torradeira, faz sanduíche. Ou então você pode guardar o pão inteiro bem embrulhado num pano e deixar em temperatura ambiente amena por alguns dias, tá? Desde que ele tenha sido embrulhado depois de estar totalmente frio, ele não mofa, ele não estraga tão fácil, tá joia? Então é isso. Eu passei para você aqui 10 cuidados que você tem que ter para manipular a massa do seu pão adequadamente e não detonar a massa do pão.